presença está aqui no nosso meio. Como sempre dizemos, né? Pode vir as crianças, né? A gente fica bem empolgada às vezes, que às vezes esquece, né, da oração, mas vamos orar em nome de Jesus. Venha, Sara, venha, pra gente orar antes. Em nome de Jesus, pedir para o irmão Alexandre fazer aqui a oração. Nossa, a irmã Paula ficou toda se tremendo, a pessoa que eu pedi para ela, misericórdia, a próxima vez, a irmã está com a oportunidade no próximo culto, viu? Oficial, nós botamos a mão no coração. Estudou, bota a mão no coração, amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que não seja a minha mão, Pai, mas a tua mão poderosa, meu Pai, sobre essas vidas, repreendendo todo o mal, Senhor, toda enfermidade, tudo que não vem de ti, Senhor, vai tirando, meu Pai, toda inquietação, meu Pai, abençoa verdadeiramente, Senhor, e derrama a tua unção, Pai, a unção da sabedoria, do conhecimento, Pai, a unção da fé, meu Pai, sobre cada um deles, meu Pai, em nome de Jesus, para quando crescer, Senhor, não venha se desviar dos teus caminhos, Senhor, abençoa essa vida, em nome de Jesus. Abençoa essa mãe, abençoa essa tia, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Você que diga amém. Amém. Aplaude o Senhor. Vai dar certo a próxima vez. Você já abriu sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, da glória a Deus. Então, se você já abriu, né, feche seus olhos. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Incline sua cabeça. Senhor, Pai querido e Pai amado, mais uma vez, Senhor, eu te apresento, ó Deus, a tua igreja. Que todo mal, Senhor, desapareça, Senhor, deste local. Aquele que chegou triste, Senhor, que saia daqui cheio da tua alegria, Deus. Aquele que chegou enfermo, que saia curado na autoridade do nome de Jesus, porque nós acreditamos em um Deus de milagres nas nossas vidas. Abençoa cada um dos teus servos, Senhor. Aquele que chegou desanimado, que saia daqui, Senhor, fortalecido pela tua palavra, Deus. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Repreende todo mal, que nós só aceitamos a tua presença. Seja bem-vindo neste lugar. Ó Senhor, eu creio que há um anjo, Senhor, mas um anjo bem grande, porque só precisa de um anjo do Senhor para desfazer toda obra do mal naquele portão, Senhor, para repreender toda seta endereçada contra a tua igreja. Me usa, Senhor, conforme a tua vontade, que não venha ser, mas sim o teu Espírito a falar com a tua igreja, na autoridade do nome de Jesus. A igreja que crê, diga assim seja. Amém. Vamos ler aqui Mateus, capítulo 13, versículo 31. Mateus capítulo 13, versículo 31, que vai falar sobre a parábola do grão de mostarda. Mateus 13, 31. Diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. 33. Diz-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Olha aqui para mim, igreja. Jesus estava propondo parábolas às multidões. E aqui vai chegar a hora de Jesus falar sobre a parábola do grão, né, de mostarda aqui. E depois vai falar sobre a parábola do fermento. Escute, nós vamos já entender um pouquinho sobre essas parábolas. Eu copiei aqui umas anotações, quero que você escute. A parábola da semente de mostarda se refere ao crescimento exterior do reino dos céus. Amém? É a expansão do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos já entender melhor. A parábola do fermento se refere ao crescimento inferior do reino de Deus. Amém? Enquanto um se expande, né, aqui na parábola do grão de mostarda, o evangelho se expandindo, a parábola do fermento vai tratar a igreja do Senhor Jesus no reino espiritual. Amém? Por dentro da nossa vida, né? Dentro
de cada um de nós, que representa o Senhor Jesus Cristo. Amém? Continuando diz, nós vamos já ler novamente. A parábola do fermento se refere ao crescimento inferior do reino. Foca a expansão aparente do reino. Focaliza a atenção no poder interior do reino de Deus, que de forma invisível. Nós lemos que a mulher escondeu aquela massa que ela tinha preparado, amém? 3 medidas de massa. Que de forma invisível exerce influência sobre tudo. Em um comentário explica que é por causa do princípio invisível da vida eterna pelo Espírito Santo, que é plantado nos corações dos cidadãos do reino e que exerce crescente influência, que significa a parábola do fermento. A irmã leu e eu não entendi, foi nada, irmã, que a irmã leu. Mas vou explicar, tá bom? Enquanto a parábola, aqui é algum comentário, né? Alguém comentou, eu até anotei aqui. Alguém comentou, um certo homem de Deus comentou que o grão de fermento, ou melhor, o grão de mostarda representa a expansão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, amém? Enquanto que a parábola do fermento representa o reino espiritual em que nós vivemos. Nós vivemos no reino carnal e também no reino espiritual. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela guardou, ela escondeu as 3 medidas de fermento. Nós vamos já entender um pouquinho, certo? Jesus, nessa parábola, usa uma situação corriqueira das mulheres daquela época, né, em que ele vivia. Após fazer toda a mistura da massa, restava apenas deixar a massa descansar, esperando o fermento deixar a massa crescer. 3 medidas representa algo em torno, naquela época, de 39 litros de farinha de trigo. Alguns estudiosos contestam essa quantidade exagerada, mas não podemos afirmar ser algo incomum. Pois, abre em Gênesis, bem rapidinho, mas não desmarca aqui em Mateus não. Abre lá no livro de Gênesis, vamos já entender. Pois me explique mesmo, irmã, porque até agora estou tentando entender, vamos já entender, certo? Gênesis capítulo 18, mas não desmarca em Mateus, nós vamos já voltar. Gênesis 18, capítulo 6, é bastante conhecido, né? Vai se tratar sobre a história dos anjos que apareceram a Abraão antes de irem para Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18, versículo 6. Bem lá no comecinho da Bíblia. Gênesis capítulo 18, versículo 6. Mas nós vamos ler aqui. Vamos ler aqui do versículo 1. Você já abriu da glória a Deus? Está bem facilzinho, né? Gênesis 18, capítulo, versículo 1. Diz o seguinte: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mane, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, Senhor com S maiúsculo, se referindo ao próprio Deus. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Debaixo desta árvore. Vamos ficar bem atentos aqui na árvore. Debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como dissestes. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. E lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Amém? Sara preparou 3 medidas de farinha e fez pão para os anjos do Senhor. Amém?
Já pensou os anjos do Senhor se materializar e chegar na sua casa, não é? Para visitar a sua família. E aí, de repente, né, nós, como sendo hospitaleiros, apressadamente nós vamos realmente recepcionar, né, aqueles anjos. Assim aconteceu com Abraão e com Sara. Vamos voltar lá para Mateus. Mateus, capítulo 13. Alguns interpretam, enquanto você volta, não é? Alguns interpretam que essa parábola do fermento representa corpo, alma e espírito, né? As 3 medidas. Outros acreditam que essa parábola representa coração, alma e mente. Alguns também acreditam, né, através dessa parábola, que essa parábola representa, das 3 medidas que a mulher fez, representa os judeus, os gentios e os samaritanos, amém? Mas eu estava lendo a Bíblia, sabe? E quando eu li, eu acredito que essas 3 medidas representam a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém? Vamos ler mais uma vez? Agora aqui no 31. Que vai falar, outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, o menor de todas as sementes, e crescido é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se no seu ramo. Sabe o que significa isso daqui? O grão de mostarda representa Jesus Cristo, amém? O homem que plantou a semente representa Deus. E as aves do céu representam a cada um de nós, irmãos. Amém? Você está entendendo da glória a Deus? Representa as aves do céu, representa a cada um de nós. Jesus disse que era necessário, se a semente ela não caísse no chão e não morresse, ela não poderia dar frutos. Mas Jesus, ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, representando a semente. Jesus é o grão de mostarda. Ele morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. E através da ressurreição de Jesus, ele nos deu vida e vida em abundância. Amém? É assim que eu acredito, irmãos. E as aves dos céus, né, representam cada um de nós, aquelas aves que vêm aninhar-se naquela árvore que representa Jesus Cristo, amém? Nós estamos, irmãos, aconchegados nessa árvore chamada Jesus. Jesus teve que morrer para nos dar vida, amém? Jesus teve que padecer todas aquelas coisas para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ter uma nova oportunidade, uma nova esperança. Então foi necessário esse homem pegar esse grão de mostarda e plantar, para que viesse frutificar, para que pudesse dar frutos, para que você com certeza já deve ter percebido que árvores atraem aves, claro, né? Por isso que elas fazem os seus ninhos nas árvores. E como Jesus, ele é a videira verdadeira, nós vamos já ler, nós temos que estar aninhados em Jesus Cristo. Porque sem Jesus nada podemos fazer, irmãos. Nada podemos fazer. E aí esse homem decide plantar essa semente. E essa semente até hoje ela dá fruto, amém? Porque a palavra do Senhor permanece eternamente, ela não mudou. O mesmo Jesus que contou essa parábola para as multidões é o mesmo Jesus que nos resgatou e nos deu vida e vida em abundância. E Ele está aqui no nosso meio, amém? Então foi necessário, irmãos, Jesus padecer na cruz do Calvário. É bastante conhecido, né? Na maioria das pregações a gente sempre comenta isso. Mas foi necessário. Jesus, ele é a semente, amém? É por isso que a palavra do Senhor também é representada como uma semente que cai no coração do homem, na terra. Não é que representa o coração do homem. Foi necessário Jesus padecer todas aquelas coisas
para que hoje nós pudéssemos estar aqui, amém? Jesus nos tirou de tantos lugares, irmãos, lugares que só a misericórdia dele na nossa vida, né? Jesus tirou uns da bebida, outros das drogas, outros do adultério, outros da mentira, outros de caminhos tortuosos, né? Que para os olhos do homem eram bons caminhos, mas na realidade eram caminhos que levavam à morte. Mas Jesus nos resgatou, amém? Vamos continuar lendo aqui? No versículo 33. Diz-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, amém? Essa mulher é a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? As 3 medidas, irmãos, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém? Deus decide enviar o seu único Filho para que viesse aqui e morresse por cada um de nós. Jesus vem, cumpre o seu ministério, faz milagres, prodígios, ressuscita mortos, dá vista aos cegos, não é? Purifica os leprosos, anuncia o evangelho, escolhe 12 apóstolos, não é? E depois ele retorna ao Pai. Mas nós estamos sozinhos? Não, porque ele enviou o Espírito Santo de Deus, amém? Para nos ajudar nas nossas fraquezas, não é? Porque nós sozinhos não iríamos conseguir, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós, chora por nós com gemidos inexprimíveis, amém? Você já parou para imaginar se não fosse o Espírito Santo aqui no nosso meio, irmãos? Eu falo aqui no mundo, não é? Agindo, trabalhando, intercedendo, não é? Nos levando para um caminho de salvação, um caminho de bênção, um caminho eterno que é Jesus Cristo. Então é isso que representa essas 13 medidas. E nós, como sendo igreja do Senhor Jesus, temos que permanecer firmes e inabaláveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus nos presenteou com o seu Filho Jesus, e Jesus nos presenteou com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amém? Ai, irmã, às vezes me sinto tão cansada, sabe? Cansada na questão de caminhar na fé. Já são tantos anos, irmão, faz tanto tempo que eu aceitei Jesus, às vezes eu me sinto cansada. Mas saiba que você não está só. O Espírito Santo de Deus está contigo 24 horas por dia. Todo dia e o dia todo, irmãos. Até a consumação dos séculos, amém? É tão lindo que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo de Deus vai subir conosco também, amém? Ele não vai nos deixar sozinhos. Então, mesmo que durante essa caminhada, não é? Que não sabemos quando é que ela vai terminar, essa caminhada. Pode ser daqui a um mês ou daqui a um ano, não sabemos quando Jesus vai voltar. Quando você se sentir cansado, quando você se sentir triste, quando você se sentir desanimado, saiba que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está contigo nessa tua caminhada, te ajudando, te levantando, segurando na tua mão, dizendo: olha, não desista, olha, segue em frente, olha, a luta está grande, mas segue em frente, porque maior é a vitória que eu tenho na tua vida. Continua, não desanima, vai em frente. Irmãos, nós estávamos analisando um pouquinho sobre a vida de Abraão, irmãos. Quando Deus chamou Abraão, quando o Senhor pediu para Abraão sair de Ur dos Caldeus, que era a cidade onde ele morava, Abraão tinha 75 anos, irmãos. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. E Abraão não sabia para onde iria, mas ele ouviu a voz do Senhor e recebeu uma grande vitória de Deus, amém?
Abraão, aos olhos humanos, irmãos, já estava cansado, não é? Com 75 anos, já estava ali na sua cidade. Ele já era um homem próspero, ele já era um homem bem-sucedido, ele já tinha tudo, irmãos, 75 anos. Mas quando Deus chama Abraão, olha, o vigor de Abraão realmente ali, ele se fortaleceu no Senhor. E ele foi para uma terra que ele nem sabia para onde ia. E grande foi as promessas do Senhor sobre a vida de Abraão. E foi por causa de Abraão, foi por causa que, por Abraão ter escutado a voz de Deus, que hoje nós estamos aqui porque somos descendentes de Abraão no reino espiritual, amém? Se Abraão não toma uma decisão de sair daquele lugar e ir para uma terra prometida que Deus tinha prometido a ele, Abraão não teria conseguido as promessas do Senhor, amém? Já pensou você aí, na sua casa com a idade de 75 anos, e o Senhor manda tu sair desse local da tua casa, onde você mora, e ir para uma terra que nem tu mesmo sabe qual é, que nem tu mesmo sabe qual é a terra que o Senhor iria te levar? Mas Abraão ouviu a voz do Senhor, amém? Quantos estão dispostos a realmente ouvir a voz do Senhor? Dá glória a Deus. Quantos realmente estão dispostos a seguir a caminhada na fé? Dá glória a Deus. Não é fácil, irmãos. Muitas vezes nós nos sentimos cansados, realmente sobrecarregados, não é? Querendo parar, querendo desistir. Ah, não dá mais para mim, meu Deus. Já chega. Não dá mais. Eu já aguentei muita coisa durante essa caminhada na fé, não dá mais não. Às vezes nós sentimos assim, mas o Espírito Santo está dizendo assim, olha, para mim e para você, não desista, levanta, ergue a tua cabeça e segue em frente, amém? Não é fácil, irmãos. Todos os dias nós travamos lutas terríveis, amém? Todos os dias vem o cansaço, vem o desânimo. Vem aquela vontade de desistir, de não seguir mais a Jesus, de dizer, ah, Senhor, tá bom, já aguentei tanta coisa, Senhor. Dá para mim mais não. Esse negócio de continuar no Evangelho, dá para mim mais não. Mas dá, irmãos, dá. Dá, porque dentro de cada um de nós há uma força tremenda chamada Espírito Santo de Deus. É o fogo que não apaga das nossas vidas, amém? Eu sei que deve ter gente Chegou gente aqui nessa noite dizendo, achando, querendo desistir, dizendo, ah, meu Deus do céu, eu acho que esse vai ser o último culto que eu estou vindo. Alguém deve ter pensado, né? Vai ser o último culto, porque não dá mais. Não dá mais para seguir com Cristo, não dá mais, já estou cansada, eu estou querendo desistir. Jesus está custando para voltar. Calma, irmão, Jesus, na hora que nós menos esperarmos, Ele vai voltar para nos buscar, amém? Está tão próximo a vida de Jesus. Então não desiste não, irmãos. Não desiste não. Essas 3 medidas aqui de farinha está aí guardada no teu coração, amém? É Jesus, é o Espírito Santo de Deus dizendo para cada um de nós, não desiste. Falta bem pouquinho para você conseguir a sua vitória. Está bem pertinho de você ver Jesus face a face do jeito que Ele é, amém? Então não desiste não. Vem tanta coisa, irmãos, não é fácil, irmãos. Vou confessar, viu? Que durante aquela campanha o negócio ficou estreito para o nosso lado e veio desânimo e veio a enfermidade. Os irmãos pensam, né, eu creio que eu recebi a minha cura, mas os irmãos pensam que semana passada eu estava aqui pregando sobre dons de curar, mas eu estava só Jesus na causa, irmãos. Eu estava só Jesus na causa ali, né? Um corpo ali meio dolorido, mas o Senhor tinha me incumbido de pregar dons de curar, amém? E eu vi, irmãos. Eu vi, né, subir aqui. Mas Jesus me curou, amém? Jesus renovou minhas forças, então não é fácil. Às vezes você vê a gente subindo. Olha, não te preocupa não, que daqui um dia vai ser você aqui nesse altar aqui pregando a palavra do Senhor, amém? As pessoas pensam que nós subimos aqui muitas vezes, olha aí, ó. Cheio de dinheiro no bolso, não tem problema, não está passando por isso, não passa por enfermidades, porque ela vem,
Mas ela não permanece, porque Jesus é maior, é o médico dos médicos, amém? Mas às vezes a gente sobe aqui só o olhar de Jesus. Mas nós acreditamos, irmãos, estamos aqui para passar uma palavra de fé, de esperança, amém? Que a gente sobe aqui, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Senhor, nos fortalece, porque também nós precisamos, Senhor, de Ti. Mas você não vai desistir em nome de Jesus, amém? Guarde essa palavra no seu coração. Abre a sua Bíblia lá em João 15. Evangelho de João, capítulo 15. Então, como Jesus apresenta esse grão, ou melhor, esse grão de mostarda, que foi plantado pelo próprio Deus, nós fazemos parte dessa árvore chamada Jesus Cristo, amém? Nós somos os ramos que estamos ali ligados na videira verdadeira, Jesus Cristo. Nós somos as aves, irmãos, dessa parábola. Jesus é essa árvore que cresceu, que deu fruto. E nós somos as aves que estamos ali aconchegados em Jesus Cristo, né? Guardados, protegidos pelo Senhor, pela proteção de Deus sobre as nossas vidas. Então não desiste, jamais. Evangelho de João, capítulo 15. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar, Deus. Obrigado porque, apesar de tudo, o Senhor nunca desiste de nós, ó Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem estado conosco, tem nos sustentado, tem segurado na nossa mão e diz: olha, eu estou aqui contigo, olha, eu não vou deixar que nada de mal te aconteça, porque eu te amo. O Senhor te ama, irmãos. O Senhor te ama, igreja. Eu posso ler da glória a Deus? Evangelho de João, capítulo 15, diz o seguinte. Jesus diz, não é? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. É aquele que plantou a semente e ela cresceu. É Jesus, a árvore da vida, a videira verdadeira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer. No 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceis em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que privilégio, igreja, não é? Que é isso, irmã? Mandando susto na gente, não é assim não. Olha que privilégio. Se você permanecer em Jesus, se as palavras dele permanecerem em você, tudo o que você pedir, Jesus vai conceder na sua vida. Amém? Tudo. Mas temos que estar ligados na videira verdadeira, Jesus Cristo. No versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos.
Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amém? Por isso que Abraão, olha aqui para mim, Abraão, ele foi considerado amigo de Deus. Se você for ler em toda a Bíblia, Deus não vai se referir à expressão amigo com mais ninguém, apenas com Abraão. Com Moisés, ele se refere ao meu servo Moisés, o meu profeta Moisés. Com Abraão, ele diz, Abraão, meu amigo. Amém? Mas nós somos muito mais do que Abraão e Moisés. Amém? Não é querendo ser mais do que eles assim, de se exaltar, não. Mas nós somos chamados filhos e filhas de Deus. Amém? Mas todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos, de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Amém? Nós somos filhos, irmãos. Deus é o nosso Pai e Ele jamais vai nos abandonar. Sabe qual é o problema? O problema está que o homem abandona Deus. Não é Deus que abandona o homem, é o homem que abandona Deus. O problema não está em Deus, irmãos. O problema está em nós, muitas vezes, não é? Mas Jesus está dizendo, permanecei em mim. Permanecei em mim. Permanecei em mim. Ai, irmão, mais um culto, nós estamos aqui. Permaneça na presença do Senhor, não é? Vai vir tristeza, vai vir decepção, vai vir perseguição, vai vir muita coisa, mas nós temos que estar firmes na presença do Senhor. Eu achei muito interessante, né, o que o irmão Nazareno pregou na semana passada, acerca de fé, não é? Quanto mais a igreja primitiva era perseguida, mais ela crescia, amém? Então, quanto mais nós fomos perseguidos ou caluniados, não sei, passando por aflições, mais nós vamos crescer na presença do Senhor, amém? Ele disse assim, a igreja precisa ser perseguida, não é? Talvez alguém não entendeu o que ele quis dizer, mas eu entendi. Porque quando a igreja ela é perseguida, não é? Quando a igreja querem realmente perseguir e ir contra a igreja, mais a igreja do Senhor Jesus cresce, amém? Quanto mais tenta derrubar, mais a igreja do Senhor cresce, amém? Nós temos um grande exemplo, não é? Que durante essa pandemia passou-se 90 dias, né? O templo do Senhor fechado, mas a igreja estava de pé, amém? O templo estava fechado, mas a igreja permaneceu em pé. Foi uma perseguição contra a igreja do Senhor, não é? Contra os templos. Mas nós estamos aqui para a glória do Senhor, amém? Nós estamos aqui. Então que essa palavra realmente fique no teu coração, irmãos. Você é aquela mulher que pegou as 3 medidas de farinha e escondeu. Esconda a palavra do Senhor no teu coração, amém? Esconda a palavra do Senhor no teu coração, permanece firme na presença do Senhor, arraigado na videira verdadeira que é Jesus Cristo, alicerçados na rocha chamada Jesus, amém? Você vai permanecer firme na presença do Senhor, da glória a Deus. Então aplauda o Senhor bem forte no nome de Jesus. Você vê o nosso pastor no nome de Jesus, mais uma salva de palmas, amém? Quem recebe a palavra? Eu recebo. Fique de pé. Eita Deus. Eu também recebo. Não desista do Senhor. Não se afaste. Fique de pé. Fique sentado não. Fique de pé para receber. Você vai dizer, vamos comigo assim. Cadê o meu filho? Toca aqui. Você vai colocar as 2 mãos no seu coração e vai dizer assim, Senhor. Diga, Senhor. Eu recebo essa palavra. E assim, ela vai ser uma semente no meu coração. Assim, e vai dar frutos. Vai dar frutos. Vai dar frutos. Aleluia. Vou lhe contar a história da Bíblia. Eu vou lhe contar a história da Bíblia. Eu vou lhe contar a história da Bíblia.
A Bíblia diz: erreis por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. A Bíblia diz que aprendeu pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o meu povo perece por lhe faltar conhecimento da palavra. É a palavra que te dá fé. É a palavra que te dá crescimento espiritual. É a palavra que te liberta. É a palavra que cura. É a palavra que prospera. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. O que está faltando em nós é a palavra. Eita Deus! Vou lhe contar uma história da Bíblia, história que fala sobre o Salvador. Talvez existe alguém me falar, mas no final não quiseram contar. Existia na terra um certo homem. Como era o nome dele? Que se chamava Jesus de Nazaré. Fazia milagres acontecer. Tudo isso pelo seu poder. Ele fez o morto ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou sobre o mar. Ele fez paralítico andar. Mas aconteceu. O rei dos judeus, não sei como é a calúnia, eu não sei. Só sei que é o rei dos reis. Mas essa história não termina assim. Pois essa história tem um fim. Diga: ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi aonde? Foi no inferno e a chave tomou. Ele fez o morto ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou por sobre o mar. Ele fez paralíticos andar. Ele fez o quê? Quero ouvir. Ele fez o morto ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou por sobre o mar. Ele fez paralíticos andar. Ergue as mãos e diz assim comigo: Senhor. Diz assim: Senhor, com alegria eu recebo a tua palavra. Eu recebo a tua palavra e guardo no meu coração para não pecar contra ti. Aplauda ele. Oh, glória. Quem vai adorar ele com dízimo e oferta, você vai devolver desta pasta. Hoje, vem pra cá. Você vai ofertar, segura a tua oferta.